todos, quem que vos fala é o presbítero Ronaldo, trazendo mais uma mensagem bíblica para todos vocês. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9, assim está escrito: E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, o apóstolo Paulo de Tarso deixa bem claro uma diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele deixa bem claro aqui que a carne não agrada a Deus. Por quê? Todo crente, ou todo aquele que segue a Cristo e vive na carne, com certeza vive em pecado, conforme a própria definição de Paulo de Tarso. Já vivendo no Espírito, ele com certeza só vai produzir aquilo que é virtuoso, aquilo que é benéfico, bom. No livro também de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, assim está escrito: Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito, irmãos, nós vemos que são coisas boas, são só virtudes. Mas o que eu quero falar nesta mensagem é sobre o domínio próprio, que é algo importantíssimo na vida de qualquer crente. Se ele não possui domínio próprio, ele não vai possuir o fruto do Espírito. E vemos que isso é tão importante que isso não é só falado pelo apóstolo Paulo. Se você pegar o livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, assim está escrito: E por isso mesmo vós, empregando todo esforço, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Ou seja, são dois apóstolos referindo sobre o domínio próprio e falando sobre sua importância, pois quanto mais você tiver domínio de si mesmo, cada vez mais você vai conseguir entrar em comunhão com o Espírito Santo e assim ser uma pessoa cada vez mais virtuosa e cheia dos frutos que acabamos de ler, que são maravilhosos, como o amor, a alegria, paz e paciência. Se você é crente e não tem domínio próprio, com certeza você fica longe, muito longe, de ter todas essas virtudes e qualidades. Também no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 2, assim está escrito: Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. No outro livro, na 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 10 e 11, também está escrito: Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. A gente vê, irmãos, que é algo muito importante. O apóstolo Tiago deixa bem claro que aquele que consegue controlar a sua voz, o seu falar, ele também controla todo o seu corpo. Ou seja, o domínio próprio vai gerar em você a capacidade de refrear seus pensamentos, suas ações, suas atitudes, ao ponto de ter domínio até mesmo no que falar, sabendo sempre que, controlando o que falar, você não vai cair em pecado e não vai cometer nenhum erro. No livro de Efésios,
capítulo 4, versículo 29, também está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa, para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Quanto mais domínio próprio você tiver, irmãos, cada vez mais você vai produzir frutos maravilhosos. Finalizando, no livro de Efésios, capítulo 4, 31 e 32, assim está escrito: Toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tirados dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sedes bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 11, está escrito: O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. Ou seja, irmãos, quanto mais domínio próprio você tiver, cada vez mais você não vai cair nas ciladas e armações do inimigo, pois o inimigo não vai conseguir ter domínio sobre você, pois você está em perfeita sintonia com o Espírito Santo. E lembre-se sempre, sozinho é muito difícil de você conseguir o domínio próprio, mas com a ajuda do Espírito Santo você vai conseguir tão grandioso feito. Finalizando, na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8, assim está escrito: Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, irmãos, vem de Deus. Se você entrar em sintonia com esse Espírito Santo, com certeza você vai ter cada vez mais qualidades e virtudes a mostrar ao mundo. Guarde essas palavras de Deus no seu coração e tenha cada vez mais comunhão com o Espírito Santo. Amém? E aguarde, irmãos, os próximos vídeos.